Boa noite a todos. Eu deveria agora estar fazendo um debate com o canal do Jorge, mas em virtude de problemas dele, não tem nada demais, porque eu já furei também, já não consegui fazer com ele. Ele tem o mesmo direito que eu, somos todos de direitos iguais, então ele só vai poder fazer no dia 13, tá? No dia 13 que ele vai poder fazer o debate, vai ser às 8 horas, uma segunda-feira, que é 2 segundas-feiras, e eu vou fazer live toda segunda, nesse horário mais ou menos, de 8 horas até 9 horas, 10 horas, e eu vou debater o meu livro, que eu vou pegar ali para a gente dar uma lida, e as partes dele eu vou seguir na ordem, tá? E quem quiser se manifestar aqui no chat, é só entrar e xingar. São todos bem-vindos. Eu não divulguei muito, também estou muito preocupado em divulgar, e quem quiser, né, que divulgue e participe. Eu só quero saber se o som está bom quando alguém entrar. Modo de restrição do chat está ativado, envia mensagem a cada 5 segundos. Isso. Quando entrar alguém, eu vou saber. O que é isso aqui? Não sei o que é. Não sei, isso aqui tem 3 pessoas, valeu. Se apresentem aqui, porque eu não estou conseguindo ver ninguém. Desculpe a minha ignorância. Eu sei que tem 3 pessoas aqui. Eu consigo ver quem são as 3? Não consigo. Eu consigo dar... Alguém deu... Ok, então, vamos lá. Primeiro eu vou falar dos 2 vídeos que eu vou fazer. Primeiro vídeo que vai ser a questão do... Deixa eu subir um pouquinho isso aqui. Do homossexualismo. As pessoas falam muito de homossexualismo, transexualismo, etc. Tal. Então eu falo o seguinte: se Deus é o grande criador da humanidade, de tudo, aquela coisa engraçada toda, ele, né, os gregos têm a história do Epimeteu e do Prometeu, né? Quem não sabe, depois eu conto. Se alguém quiser que eu conte, escreve aí no chat aí para me contar. O que acontece é o seguinte: o Deus permite que os animais troquem de sexo. Eu vou contar 2 histórias aqui, que são 2 histórias verdadeiras. Vocês podem... Fala, Ciderval Bahia, valeu. Seja bem-vindo. 2 histórias verdadeiras. A primeira história: peixe-espada. Aquele peixinho de aquário que todo mundo conhece, sabe? Aquele peixinho de aquário, peixe-espada. Então, o espada... Por isso que vem o cara é espada, vem da rabinho, a parte inferior da membrana da membrana natatória caudal, a parte inferior cresce e o macho é isso. Em 1925, um cara chamado Smith, sei lá o que, escreveu um trabalho, quem mexe com aquário sabe disso. Ele botou um monte de fêmeas, e o que aconteceu? Uma das fêmeas mudou de sexo, olha só, uma fêmea mudou de sexo, a fêmea virou macho, tá? E essa fêmea que virou macho desenvolveu espada para procriar, porque só tinha fêmea dentro do aquário. Ou seja, a natureza, aquela frase do Jurassic Park, daquele cara que eu esqueci o nome, né, que falou assim: a natureza sempre dá o seu jeito. A natureza sempre dá o seu jeito. Ou seja, na natureza, o transgênero, ou seja, mudou de fêmea para macho. Agora vamos fazer o caminho ao contrário, né? A gente fez o caminho para um lado, foi peixe palhaço, todo mundo conhece, né? Procurando Nemo, né? Acho que Procurando Nemo tem um peixinho palhaço. Aquele peixinho tem na Bahia, no sul da Bahia, se você mergulhar ali, você vai ver um monte. O peixe palhaço, ele vive em simbiose com uma anêmona. Valeu, Cícero. Espada peronomútil. O peixe espada é a espada. O que tem a espada é o macho, por isso que vem aquela história do espada. Então, o peixe palhaço normalmente é formado numa anêmona, que é uma coisa extremamente tóxica e letal para todos os outros peixes, por isso que fica enfiado ali dentro. Ionete Matus Cruz. Boa noite, querida, para você também, tudo bom. Eu acho que eu só preciso botar um coraçãozinho, cada um que entra aqui. Deixa eu ver. Tuf. Não foi coraçãozinho porcaria não. Nada.
Eu não tenho experiência nisso aqui, desculpem qualquer erro. Então, voltando. Então, o que acontece? O peixe palhaço, ficam 4 peixinhos palhaço dentro da anêmona. E a ordem é a seguinte, sempre desse jeito. Uma fêmea, um macho e 2 machos ou fêmea, não importa. E como é que é a organização? A fêmea é a maior, o macho é o segundo maior, e depois vem o terceiro maior e o quarto maior, que não importa qual segue ser. Então, o que acontece? Quando morre o macho, se o terceiro é uma fêmea, a fêmea vira macho, ocupa o lugar e entra outro peixinho palhaço na coletividade. Tá? Quando morre a fêmea, e sempre a dominadora é uma fêmea, é a maior de todas, e ela fica maior porque ela é a fêmea dominante. Essa fêmea dominante morre, o macho vira a fêmea, cresce para ficar do tamanho, e aí depois disso o que acontece? O seguinte, o macho vira a fêmea. E se o seguinte era uma fêmea, a fêmea vira macho, e os outros 2 não importa, o sexo. Não importa os 2, o maior e o segundo maior também, os outros 2 são menores, e tem uma hierarquia de terceiro e quarto. Ou seja, a natureza não tem nenhum problema em mudança de sexo. Na natureza isso não é problema. Isso não causa problema nenhum. O que causa problema é na mente de crente maluco. Então, ou seja, a natureza, se o cara acredita que Deus criou tudo, então se Deus criou de tal forma, por que o cara vai ter problema com o ser humano, que é o final da criação? Se os peixes podem mudar de sexo. Né? Mas o problema é que crente é burro, é ignorante. E quando ele vê essa informação, ele contesta. Por quê? Ele vive na dissonância cognitiva. Tá? A dissonância cognitiva é um problema sério para eles. Tá? Tem outra. Eu estou lendo um trabalho muito bom e estou lendo bastante livros sobre o tema. E em breve eu vou fazer vídeo sobre isso, a dissonância cognitiva. Chegou o Cícero, a Ionete, Espada Peruna muito. Boa noite, uma boa noite. A vantagem é que o reino animal não tem Malafaia. E o Ney Valadão. Na verdade, o Malafaia é um pilantra. Malafaia é um pilantra, o estelionatário da fé. O Malafaia, inclusive, é psicólogo. Para quem não sabe, estudou psicologia, tem. Então, ele tem a estratégia mais simplória. Eu tô falando! É gritar o tempo inteiro. Aí você fica assim. Como eu cagueando para quem grita, porque para mim, quem grita que não tem recurso, o cara começou a gritar, ameaçou da porrada, eu já sei que não tem mais recurso. Né? E nunca é de quem ameaça dar, não dá. Pode ter certeza disso. Eu vou fazer. Aí você fala assim: tô te segurando para você não fazer. Faz nada. Malafaia é um frouxo. E ele está falando assim, babalho. Está fazendo isso tudo porque ele sonha em ser preso para virar. Porque a igreja dele está afundando, entendeu? A igreja dele está afundando e ele está fazendo isso tudo para ver se ganha adeptos, etc. Tal, porque o bolsonarismo encolhe, porque o bolsonarismo ficou retido a um grupo de neonazi e a um grupo de crente neopentecostal, basicamente uns poucos católicos, fundamentalistas ao extremo, que os caras. Família não sei o quê. Pô, o cara que tem 3 famílias. Ele defende um cara que tem 3 famílias. Chutou a primeira, chutou a segunda, tem processo com que é o Bolsonaro. Ou seja, é um cara que é contra o sistema, que está envolvido, botou a família toda no sistema. Que agora quer botar a mulher e o outro filho que está fora, até a fraquejada, quer botar no sistema. O que acontece é que esses caras precisam ter um reforço contínuo, essa gritaria do Malafaia, família, não sei o quê, para eles se distinguirem dos demais. Mas o Malafaia não acredita nada disso, nenhum deles, Edir Macedo, Malafaia, Valdemir, eles não acreditam nem em Deus, esses caras, tá? Pode ter certeza disso. Então, na questão do transexualismo, do homossexualismo, que a igreja esperneia, etc. Tal, e que eu falo sempre assim: você está preocupado que você vai beijar o cara? A tua mulher vai beijar? Você não tem nada a ver com isso, parceiro. Cuida da sua vida, pô, né? Cuida da sua vida, não tem nada a ver com isso. A afetividade de cada um não me interessa, eu quero que as pessoas sejam felizes, eu não tenho que ficar cuidando da vida dos outros. Mas esses caras, por insegurança pessoal, e a dissonância cognitiva, tem um laço de insegurança pessoal. E aí, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou acrescentar mais coisas. A segunda coisa é a questão do aborto. Né? A questão do aborto bate em 2 situações muito complicadas. Qual é a primeira? A primeira delas é que tem uma vida, né? E essa vida tem alma, injetaram uma alma nessa vida. Então vamos aos problemas fisiológicos básicos. Quer dizer que na hora da concepção entra a alma, certo?
Aí passou 2 semanas da concepção, parte aquele ser em 2. E aí como é que vai? Vai meia alma para cada lado, porque os gêmeos é assim, gêmeos univitelinos são assim. Os gêmeos fraternos não, são 2 que são concebidos ao mesmo tempo, tudo bem. Mas os univitelinos é o mesmo que partiu e gerou 2 seres, porque ainda podia gerar 2 seres. E aí, gerou 2 almas? Então de onde veio outra alma? Aí ferrou, que o cara não consegue explicar, porque está justificando pela alma. Vamos lá, outros problemas. Chipófagos, não sei se vocês sabem, lembra, chipófago é aquele que tem 2 indivíduos grudados no mesmo ser. Às vezes tem só uma cabeça, às vezes tem um tronco, uma cabeça. Porque ter 4 braços não tem problema, porque se o braço não tem alma, o cara corta e fica só com 2. Mas o cara que tem 2 cabeças no mesmo corpo, como é que faz? Tem 2 almas ali? Ou tem uma alma só, uma alma para os 2? Você está entendendo que a história da alma na concepção é uma furada? Então, alma na concepção, conversa fiada. Aquilo é uma vida. Cara, se olhe no espelho agora, assim, ó. Quando você olhar no espelho, você, ser humano, qualquer ser vivo que não seja vegetal, né? Nós somos assassinos em série, cara. Eu tô famoso hoje, hein? Nós somos assassinos em série. Nós matamos para viver. Tudo que a gente consome é ser vivo. Tudo. Não existe ser morto sem ter sido um ser vivo antes. A planta é um ser vivo. E em relação ao aborto, tem mais uma coisa que eu tenho que falar aí. Importante é o seguinte. O aborto e a frescura moral. Quando você olha uma flor, você está vendo que é uma coisa linda, maravilhosa. O que é uma flor? Uma flor são os órgãos genitais da planta. É o pinto e a perereca, tudo num lugar só, às vezes tem só o pinto, às vezes só tem a perereca. E aí? Por causa disso você não daria flores para ninguém? Pior, essa flor, depois de fecundada, que aquilo ali vai ser fecundado, certo? E ali vai virar uma fruta, que é o quê? A barriga da mulher, o ovo da galinha ou a fruta, né? O externo seria a placenta, o mesocarpo, a mesoderma, né? Seria o exoderma, aí vai até lá dentro, que é a semente, que é o quê? Que é o embrião. Todo arroz que você come é um embrião. Todo feijão que você come é um embrião. Todo grão de milho são vários. O milho tem uma porta de embrião. São embriões. Se você botar na terra, gera outro ser. Não é? É ou não é? É ou não é? Quando você pega a semente, eu deixei até separador em sementinhas aqui. Quando você pega uma semente aqui, assim, ó, semente de tangerina. Não sei se dá para vocês verem. Peraí. Dá para ver assim? Não dá não. Cacilda Becker. Aqui. Isso aqui são embriões. Fecundados. Não é embrião infecundo, não. Não é um óvulo sarandando sozinho, não. Isso aqui já é o zigoto. Isso aqui já está o macho e a fêmea. Botou na terra, em tese nasce a planta, ou seria para nascer, às vezes não nasce, porque aqui os caras preparam até geneticamente para não nascer, para não ter concorrente, mas é um embrião. E aí, quando você come o feijão, quando você come o arroz, quando você come a farinha de trigo, que eram várias sementinhas de grão, quando você come tudo isso, você comeu coisa viva. Todos nós existimos porque matamos para viver, e matamos outro ser vivo. Né? E isso é outra coisa importante, a gente mata ser vivo, porque diferente das árvores que tem a clorofila e geram o alimento através da fotossíntese de energia direta solar, coisa que a gente não é capaz de fazer, né? Nós não somos, então nós matamos para viver. Nós matamos o boi, matamos a galinha, matamos o porco, matamos, sei lá, o carneiro, o cabrito, o peixe. Matamos tudo quanto é ser vivo aí que criamos para matar, e matamos tudo quanto é tipo de planta. E ingerimos ela. É assim. Fica tranquilo que eles também fazem a mesma coisa. E essa é uma questão fundamental. Ou seja, as plantas são seres vivos, não são seres... E tem sensibilidade, a gente já provou isso, que elas têm um nível de sensibilidade, ninguém sabe exatamente como funciona, mas elas têm. Né? Então, essa história, mas é um ser vivo, você mata o tempo inteiro, cara. E
metade das concepções verdadeiras não vão a termo. Ou seja, se a mulher não estiver usando nenhum anticonceptivo, tiver relação com o cara, e houver a fecundação, metade das fecundações não vem a termo. Bate, dá algum problema, não fica, desce, não funciona. Então, assim, até a garantia da inseminação artificial, que é toda feita controlada, normalmente o que acontece? As pessoas colocam mais de um óvulo fecundado para garantir que venha um. Às vezes, dá sorte e vem 2, mas às vezes um se vai. E aí? Isso é um aborto? Ele está concebido. Inseminação artificial. Porque você concebe 10, 20 óvulos, você só põe um a termo, o resto você mata. E aí, isso é aborto? Fala aí. Só que tem um monte de crente que faz inseminação artificial, porque não consegue conceber. E aí, são todos abortivos? Todos os recursos, todas as alegações que a igreja hoje, para tudo que a gente contesta, não resiste a uma crítica mais pesada. Essa é a verdade. Deixa eu ler aqui um pouco aqui. Eu sou fã dos seus vídeos, me ajudou muito na minha cabeça. Que bom. A Igreja Universal em Campinas, onde mora, é um templo gigante. Vivi vazia. Quer saber quem está bancando esse lixo? Somos predadores em série de várias espécies, ao contrário de outras espécies. Sim, porque nós somos predadores em série, porque nós somos onívoros, né? Seres onívoros podem fazer isso. Agora, voltando à questão do aborto, uma outra coisa interessante. Por exemplo, vou falar só de mamífero, não vou nem falar de peixe. Porque o peixe é uma abortação sem fim. O coelho, a relação do coelho com a coelha funciona da seguinte forma. O macho sobe nela, faz a gente chama cobrir, eu já criei coelho, cobre, e depois que ele cobre, ela ovula, ou seja, ela ovula depois. Ela ovula, vê, opa, pegou todos. Ela abaixa o rabinho dela, aquele rabinho pequenininho do coelho, e não tem mais relações com ele, porque ela já sabe que está fecunda. E daqui a 28, 29 dias vai nascer os filhotinhos dela. Coelho. Vamos a outro animal. Um animal muito especial. O tuatara. Eu vou falar de 2. Um réptil e um mamífero. O tuatara, por que eu estou falando isso do aborto? Então, Deus poderia dar esse poder de perceber que concebeu ou não. Mas não deu esse poder para o homem. Deu para coelho. Tá. Deus não gosta. Só que a gente só pode falar isso, né? Ou cometeu o mesmo erro do Prometeu e do Epimeteu, que eu vou falar depois no final, que é a lenda grega da criação. A mitologia grega era muito mais legal que a porra dessa mitologia babaca, cristã, porcaria, ruim pra caralho. Então, o coelho faz isso. O tuatara, que é um lagarto, que inclusive é aquele lagarto que pode ter tido o terceiro olho, que é aquele Lobsang Rampa, o cara que falou a terceira visão, que era mentira, o cara nunca saiu da Inglaterra, falou que tinha terceiro olho, terceira visão. Como todos esses canastrões aí, todos mentirosos, Zacarias Sincho e tal, é tudo pilantra, Todos esses caras são pilantras, tudo que eles falam é falso, tá? Não tem porcaria nenhuma. Tudo invencionista para enganar trouxa. Como é Malafaia, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, todos esses caras são pilantras. De mais cedo, tudo pilantra. R.R. Soares, tudo pilantra, tudo enganador. Então, o tuatara, que lá da Nova Zelândia, Oceania, Austrália, aquele lugar, eu não me lembro de onde ele é. Ele é um animal que tem o terceiro olho, etc., tal, que evolui, depois involui. A concepção dele é muito engraçada, porque não é feita por penetração. A fêmea fica em posição, né, o canal vamos dizer assim, vaginal, que não é o canal, que seria, acho que é o oviduto, se eu não me engano, ela vai lá e ele joga ao vento. O macho vai, não tem penetração, ele joga no vento e cai dentro dela. Quando ela recebe, ela imediatamente inicia o processo de fecundação e estaciona. E aguarda um momento bom para dar sequência nisso. Mas isso é dos répteis, né? Não sei o que, etc. Não esqueça que o réptil tem aquela coisa que Deus não deu pra gente. Porque, a não ser quando o nego mente, né? Fala que cortou o braço, Deus fez nascer outra mão. Mentira.
Deus não faz nascer o lóbulo da orelha, tá? A ponta do nariz. Deus não faz nascer nada. Nada. Porque não existe Deus algum. Não existe nenhum milagre. Aí o cara perdeu a mão e nasceu outra. Não existe. Por quê? Porque não existe milagre. É tudo mentira, só isso. Todos os milagres são mentiras, são erros, são induções. Tudo mentira, não tem milagre nenhum. Então, voltando. Ah, mas é um réptil, um lagarto. Tá bom, então vamos passar para o reino animal. O chamado urso-gato ou gato-urso. É um bichinho até muito engraçadinho, que tem na Indonésia, ali pela aquela área da Oceania e da Ásia. O gato-urso, o urso-gato, não sei como é que chama, ele faz o seguinte: a fêmea tem a relação, a concepção, ela trava a gestação. E espera até um momento propício para dar prosseguimento. Ou seja, se Deus quisesse que a gente não fizesse aborto, se Deus fosse menos burro do que parece ser, o que aconteceria? Deus daria esse poder para a mulher. Então a mulher ia conceber e falar, não, já estou concebida, não ia poder conceber mais porque o ser humano não tem superfetação, que é uma concepção em cima da outra. Então ia falar, ia continuar tendo relações, mas não ia conceber mais estar concebida, até a hora que ela falou, não, agora está na hora de eu dar prosseguimento. Ah, quanto tempo ele mantém? Não importa, eu sei que ele mantém. Esse animal mantém e o tuatara mantém também. Tem outros que mantêm, eu não sou biólogo para falar, mas procura o biólogo Henrique aí que ele dá uma ajuda aí. Então, o que acontece é isso. É que é possível, não é impossível, é possível você controlar. E Deus não controla, por quê? Porque a gente não foi criado por Deus porra nenhuma, não tem Deus nenhum na história, só invencionice. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu preciso ver uma coisa aqui. Caracoles. Deixa eu vir para cá. Voltando. Eu estava procurando o Fábio, então eu vou falar para vocês. O Fábio de Oliveira, que vocês conhecem, ele está com problema, com a televisão dele, está precisando de uma ajuda de grana. Então, quem puder mandar uma grana para ele, mande. No dia do meu debate, todo o dinheiro que vier de Pix, de qualquer coisa, pode qualquer coisa que vier, eu vou passar para ele, tá? Ajudar ele a comprar um novo tela que ele está precisando. A Igreja Universal, a tua tarefa é da Nova Zelândia. Valeu, obrigado. Obrigado, Sérgio Guidotti. Tua tarefa. Então, o Sérgio me fez a gentileza de falar, eu sabia que era daquele lugar da Oceania, esclareceu que é acho que tem um anúncio aí no meio. Eu vou falando devagar porque apareceu um anúncio. Eu estou deixando anunciar, não tem problema nenhum. Já tem 12 pessoas, meio complicado, tem 12 pessoas e 17 likes. Agradecer os likes e cadê os 12 que deviam estar aí? Bem, então, nós falamos de... Eu vou mudar o meu cenário, tá? Eu vou para um lugar que vai ter quadros, vai ter um monte de coisa. Vou sofisticar breve, muito breve. Falamos de duas coisas. Da bobagem da transexualidade, que o mundo animal é capaz de mudar de sexo para mais para fêmea, para mais para qualquer um. E falamos do aborto, que é uma bobagem, que o aborto é um tipo de morte e a gente é o bicho que mais mata na porcaria desse planeta. Mas mata não, a gente mata muito, como qualquer um mata. Só que a gente, às vezes, até mata por esporte. Tá? Então, todas essas alegações, pessoal de bem, não sei o quê, contra a homossexualidade, defender a família, isso é tudo mentirado. Tudo mentirado. Tudo mentirado. Nenhum deles faz isso, nenhum deles segue isso, e eles não conhecem nem a porcaria da religião que eles defendem, como eu vejo na tonelada de textos que eu respondo aí. Agora, deixa eu pegar o livro aqui, para a gente começar do zero. Então, Bíblia, a maior mentira da humanidade. Eu vou começar a introdução, vou passar da introdução.
Eu já terminei de aprontar ele. Deram uma grampeada aqui só para me ferrar. Caracoles. Um grampeador bom aqui que tá me matando de trabalho. Vamos ver se vem agora. Isso, vem. Joga fora. Então, vamos lá. Vou ter de abrir um pouquinho isso aqui. Porque senão não consigo. Tem tantos textantes, não, tem um monte de correções aqui. Erro zero. Então, eu vou falar hoje do erro zero. Eu chamo erro zero, né? Que falou que tem 84, mas na verdade são 85 ou 86. Alguns eu tive de botar A e B porque eu cometi alguns erros. Mas isso não importa muito. Então, o erro zero é o seguinte: o idioma falado. Se Deus criou a humanidade e os primeiros humanos foram os judeus, o primeiro idioma seria qual? Isso, a primeira coisa que acabou com a Bíblia, com a história de judeu, criou judeu, acaba. Né? Aí, nesse momento, qualquer pessoa que raciocina que tem dois neurônios que não são Tico e Tom, porque Tico e Tom são de desenhos diferentes, eles não se falam. Se fosse Tico e Teco, tudo bem, todo mundo é um desenho, mas Tico e Tom são desenhos, então eles não se falam. Quem não tem Tico e Tom, tem Tico e Teco, tem Tom e Jerry, já consegue ver que a Bíblia é uma mentira daí. Por quê? Porque o primeiro idioma é o hebraico? É o judeu? É o idioma dito pelos judeus que é o hebraico? Não, não é. A primeira forma escrita é o hebraico? Não, não é. É escrita cuneiforme, depois hieróglifo Egito, depois na China, vamos dizer assim, depois o hebraico só vai virar idioma escrito lá no caixa-prego. Já tinha um monte de outros idiomas escritos. Então, se o judeu não é a primeira língua falada e não é a primeira língua escrita, então a Bíblia é uma mentira. Acabou, não tem mais discussão. Isso aí, meu irmão, acabou. Porque o judeu foi o primeiro povo? Também a gente sabe que não foi. Mas foi o primeiro idioma? Não. É um idioma derivado? É. Então é derivado de quê? De outros idiomas mais raízes. Então, acabou, cara. Não tem mais o que discutir. A Bíblia é uma mentira. Mas tudo bem. Os caras continuam. E aí eles falam, por exemplo, tem o euskera basco e tem a língua Akbor, que é mais ou menos uns 30 mil anos mais antigo que o hebraico. 30 mil anos. Ela não é mais falada. Era das ilhas. A língua suméria, que era mais antiga também. Eu falo sobre isso. E aí eu coloco perguntas. Se existem línguas faladas muito mais antigas que o hebraico, como pode ser isso? Porque a Bíblia é mentirosa. Porque Deus não fez porcaria de Adão nenhum, não fez porcaria de Israel, nada disso. Qual o idioma que Adão falava com Deus? Deus falava hebraico, mas o hebraico se perdeu, vocês sabiam disso? Que o hebraico falado se perdeu? Ninguém sabia mais como falava, nem como escrever, eles inventaram procura esse nome, maçoretas que foram consertar isso, entendeu? Os maçoretas que foram conversar, acertar o idioma escrito e falado, que reinventaram o judaico que tinha, porque o aramaico era muito mais usado e o latim romano era muito mais usado e o grego. Porque o hebraico era uma bosta. Qual é o idioma que Adão e Eva falavam? Nenhum, porque nem Adão e Eva existiu, que a gente agora, biologicamente, vamos lá, passamos do idioma, vamos para Adão e Eva. Nenhuma espécie pode dar sequência ao seu patrimônio genético com um macho e uma fêmea. Por quê? Porque degenera. Os judeus, até a década de 70, década de 80, era o povo que tinha os maiores índices de doença genética. Por quê? Porque eles só casavam entre si. E aí o patrimônio genético vai degringolando. Por isso que toda criação que tem de botar, os criadores, quem cria animal, né? Tem de botar sangue novo, tem de botar sangue jovem. Por quê? Porque não resiste. Se você tiver menos de, acho que são 1000 exemplares de qualquer espécie,
da maioria das espécies mamíferas, se você tiver menos de 1.000 casais, a tendência é essa espécie desaparecer. Espécie que está sofrendo esse problema hoje, violentamente, guepardos, ou a chita, na África, porque ele está tendo muito animal com uma degeneração na pata que impede dele se tornar o grande corredor, e aí não procria e morre, etc. Um problema danado sobre isso. Mas, claro, que crente não entende nada? Crente é burro, né? Esses caras são burros, nem é a Bíblia, sabe? Como Deus pode falar em um idioma tão chinfrim? Deus não deveria ter um idioma mais sofisticado? Porque o idioma hebraico, o original, era uma boa merda. Eram 20.000 palavras só, era uma titica. Ou seja, Deus era burro, Deus era chinfrim, tá? Isso são as perguntas que eu estou colocando. E aqui, por que nenhum pesquisador reconhece o hebraico como o idioma mais antigo da humanidade? Porque se reconhecer é mentira, prova que é falso, que é mentira. Existia idioma antes de Deus criar Adão e Eva? Como? Porque é mentira, porra! Adão e Eva é mentira, a procriação do surgimento do povo hebraico, tudo isso é mentira. Isso é o erro zero. Aí tem a conclusão, eu dou a justificativa, observação, aí eu vou passar para o idioma escrito. A gente falou idioma falado, agora eu vou para o idioma escrito. Aí o cara fala, a Bíblia é o livro mais antigo que existe. Mentira, porra! A Bíblia foi escrita... O Novo Testamento é do século II a.C. O Novo Testamento. O Antigo Testamento. O Novo Testamento é do século III, depois de Cristo. Século III, século IV. Né? Concílio de Nicéia. Foi quando surge o Novo Testamento, pedido pelo rei, pelo imperador romano. Boa noite a todos, boa noite. Por que os incomodados de manhã da igreja só sabem gritar e não falam hebraico, aramaico ou grego? Porque falar idioma é outra mentira. O nome daquilo é o garavia. Não fala porra nenhuma. Já foi provado. Cara, olha só, tem linguista que testa isso, gente, por incrível que pareça. O cara pega, fala aí a frase, diz o que você disse. Como o cara diz o que disse, a gente sabe que frase é composto por verbo, sujeito, é para qualquer idioma, cara, estrutura. No planeta Terra, todos os idiomas são estruturados desse jeito. Tem o verbo, tem o sujeito, né? Tem o objeto direto, objeto indireto, tem que ter substantivo, tem que ter adjetivo, tem que ter aquelas biboca toda, tem que ter conectivo, tem que ter tudo. E a gente sabe que tem que ter. Então o cara monta, você disse isso, tá? Então vamos lá. Agora o cara fala outra coisa. O cara fala, Chumbiluma na chapa. O que ele disse isso? Eu estava vendo a lua, tá? Chumbiluma vendo a lua. Aí o cara vai daqui a pouco, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Ou o nome de alguma coisa muda. E aí o cara prova que não tem nenhuma conexão, sentido. É tudo mentira, ninguém fala idioma porra nenhuma. Eu chamo todos que falam idioma de mentirosos birutas. Não tem, fala algaravia, fala um monte de coisa sem sentido. Xeabachanta, xalabarruxa, sei lá o que merda que é isso que o cara fala. Mas voltando ao idioma escrito. Idioma escrito era o idioma hebraico mais antigo? Não, cara. Eu vou apresentar aqui 10 textos, já vai estar no livro, 10 textos que são mais antigos, e eu vou botando os períodos do que a Bíblia, o Antigo Testamento, que o Novo Testamento do século III. Depois o Novo Testamento, quando foi escrito, todos os clássicos gregos estavam escritos, todos, e um monte de latinos. Mas vamos lá. Os 10 artefatos, textos escritos conhecidos mais antigos da humanidade. Nenhum deles usa escrita hebraica, arcaica ou maçoreta, que é moderna. São os 10 mais antigos. O primeiro, Instruções de Shurapak. É um pedaço significativo da literatura suméria. Século 30, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. Tá? 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, não tinha nem nada escrito hebraico. Depois, Epopeia de Gilgamesh, século 20 antes de Cristo, 2.000 anos. Depois, também é século 20, os códigos de Ur-Nammu são as leis mais antigas que conhecemos. Não é nada de lei mosaica, essa porra, não. Século 20 antes de Cristo. Século XV antes, Vedas da Índia.
século XV a.C. Século XIII, o livro dos mortos do Egito. Lembra que eu falei? O aramaico, o hierógrafo, século XIII a.C. Tinha nada de judaico escrito. Século XII a.C., Enuma-Elish, a epopeia da criação. Tá? Tem a epopeia de Gilgamesh e depois Enuma-Elish, que é da Babilônia, século XII a.C. Depois, século XII a.C., Wixing. Tá? O livro de Jó falado acredita que seja do século X. Os escritos depois do século de Mahatmarata, na Índia, coletâneas de escritos por volta do século V a.C., século VI, século V a.C. Século VIII a.C., a Ilíada, ou seja, a Ilíada e a Odisseia surgiram antes da Bíblia. Tá? Século IV a.C., Bhagavad Gita, esqueci o nome, o Canto do Senhor, século IV a.C., e a Septuaginta, a primeira Bíblia escrita e o idioma usado foi o grego koiné. Tá? A Bíblia fechada foi o grego koiné. Não foi no século II a.C., não foi escrita nem hebraico nem aramaico. Então, os primeiros seres vivos foram os gregos. Então, é isso só para mostrar, né? E aí eu vou passar para as perguntas agora, só para mostrar a baboseira que é essa biboca dessa religião. E aí os caras não resistem a nenhum tipo de debate sobre isso. Por que não existe nenhum texto em hebraico mais antigo que 200 anos da era atual? Todos são posteriores a isso. Porque é tudo mentira. Essa história de Deus criou os hebreus, é tudo mentira para eles, inventado para eles. A gente pegou, a gente furtou. A gente não tem nada a ver com essa porra, não. Mentira dessa, tá? Os ocidentais da época pegaram, tomaram o Antigo Testamento deles, que depois eles mesmos mudaram, por isso que os protestantes têm um outro, porque dos protestantes foi da Reforma, né? Aí eles pegaram a Bíblia, o Antigo Testamento, que estava sendo usado na época pelos judeus. E aí por isso que tem textos que tem na católica e não tem na outra. É por causa disso. E as duas foram roubadas. O Novo Testamento é igual. Porque o hebraico não é o primeiro idioma escrito? Porque ele não é o primeiro falado, porque ele não é o primeiro escrito, e porque toda a história lorota da Bíblia, já de cara, só acredita que é imbecil. Tem que fazer um esforço para ser imbecil, não reconhecer a verdade, tampar os olhos, aquela dissonância cognitiva total, para não reconhecer isso. Só o idioma já seria falado, a Bíblia é uma lorota, é um livro de alegorias, porque não é o idioma mais antigo da Terra. Né? Tem aquele idioma que eu falei, que é falado pelo não existe mais, que é 30 mil anos antes. 30 mil anos antes do que esse idioma existe. Os indianos recuperaram o idioma chamado Acabou, das Ilhas Andamãs, onde tem aquela ilha, Sentinela do Norte, que tem aqueles caras que não falam com ninguém, que dão flechada em todo mundo, que ainda estão na idade dos coletores, catadores, eles ainda não têm agricultura. Tá? Pergunta 3. Se a Bíblia, o Antigo Testamento, tem mais de 3.500 anos, por que nunca foi encontrado nenhum texto dessa época? Algo em torno de 5 mil anos atrás. Só foi encontrado de 2.200 anos atrás. Porque é mentira, não tinha idioma hebraico há 3.500 anos atrás. É mentira, porra. Só isso. Não tem porque é mentira. Não tem escrito nenhum, não tem nada. É mentira. Tá? Sabe o que é mentira? É mentira. Porque a primeira Bíblia escrita que foi a Septuaginta, foi escrita em grego koiné e não em hebraico, em torno do século. A primeira Bíblia escrita, né, a Septuaginta não foi escrita no século II, não, tá? Ela foi escrita no século II depois de Cristo. Mas o primeiro Antigo Testamento foi escrito em grego koiné, não foi todo em hebraico, né? Foi em grego koiné e aramaico, quase nada em hebraico. Quase nada em hebraico. A Septuaginta foi escrita em grego koiné. Foram 70 sábios judeus se reuniram durante 70 dias, aquelas mentiradas de número, que é a numerologia babaca, etc. Então, esse é o erro 0 do livro. Vamos agora às conclusões iniciais.
Vamos agora para o erro 0. Eu vou tentar falar até o erro 3, tá? O erro 1. Moisés não é o autor do Pentateuco. Vocês já ouviram falar várias vezes que Moisés é o autor do Pentateuco. E aí eu falo que não é. E quem tem um pouco de juízo sabe que não é. Moisés não escreveu nada. Isso foi escrito por Safã, que era o secretário do rei Josias, que morava em Jerusalém, que mandou escrever esse livro, mais ou menos no século II, por aí. Então, aqui, ao iniciarmos enfrentamos com Moisés, né? Relata que a obra certamente não foi de Moisés. Conforme J. Weinhold, está escrito no livro, tá? Relata em sua obra, certamente não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Isso é apenas mais uma tradição, pois não poderia ter narrado a própria morte, conforme escrito em Deuterônimos, né? Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Cara, como é que ele pode morrer, falar que ele morreu? E Moisés, ele se refere a ele em terceira pessoa e declara a morte dele. E escreve, depois de morto. E eu morri. É o que eu falo, para acreditar nessa bosta, tem que ser burro, e tem que fazer esforço, não pode ser só burro, porque qualquer pessoa que raciocina um tantinho já vê que está errado. Então esse é o erro número 1, tá? E os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período de pranto e luto. Ou seja, ele relata a própria capítulo 34, versículo 7 e 8. Ele declara a própria morte dele. Pô, foi ele que escreveu? Ele que escreveu? E aí Moisés, em terceira pessoa, Moisés, que sou eu, morreu, etc. E aí eu escrevo, 30 dias depois de morto, eu estou lá escrevendo. Tem que ser, crente é burro para dedéu, né? Apesar desse texto estar na Bíblia, desde os primórdios, só depois de 1844 é que se pensou ser impossível um autor fazer esse tipo de relato. Ou seja, demorou, alguém deve ter visto, né? E aí, deixa eu ver, tem um monte de gente que são os predadores, porque os endemoniados das igrejas só sabem gritar e não falam. Porque é tudo enganação. Boa noite. Como surgiu a fala? Cara, essa é uma boa pergunta. A melhor do Voltaire é essa, que o melhor fim da religião é quando o último rei for enforcado com as tripas do último religioso. Essa é a frase que eu mais gosto, e está no livro, tá? Ele achava reis e religiosos canalhas. Eu também acho. Por mim, todos deveriam ser eliminados. Todos, sem exceção. Mas deixa para lá. Como é que surgiu a fala? Fisiologicamente, como surgiu, a gente não sabe. Existem algumas teorias. Mas a gente sabe que a gente fala porque nossas cordas vocais migraram para uma posição mais anterior. Porque o chimpanzé tem corda vocal, mas ele não consegue vocalizar. Bom, vamos lá. Os pássaros canoros e nós temos o gen da fala. Golfinhos falam, mas devem falar numa velocidade muito maior do que a nossa, porque falam dentro da água onde o som se propaga muito mais rápido. Aquele pode ser uma frase, aquele barulhinho que faz eu estou aqui, me dá qualquer coisa? Pode ser, a gente não sabe ao certo ainda como é que é o nível de comunicação dele, porque a gente só conhece, só entende os humanos têm uma capacidade linguística de produzir fala, porque eles têm a capacidade de produzir som. Mas a fala, como tudo nos mamíferos e nas aves, é ensinada. Ela tem que ser ensinada. A gente sabe que baleias falam, a gente sabe que golfinhos falam, que elefantes falam, que os pássaros falam, mandam mensagens, mandam sinais, todos os símbolos fazem os barulhos lá combinados para explicar, e somente todos eles falam, mas linguagem pequena. A nossa linguagem é sofisticada porque a gente pode gerar se eu não me engano, são 104 fonemas diferentes, sons, dos guturais aos mais bilabiais, né, aos mais sofisticados. E usando todo o aparelho fonador da boca, usando língua, céu da boca, nariz, tudo isso. E cada idioma usa mais ou menos 50 e
poucos fonemas, não usa os 104, é engraçado isso, né? Mas não tem nenhum idioma que use todos os fonemas. Embora existam em torno de 104 fonemas, e só aquelas letrinhas engraçadas que está no dicionário para tentar explicar que tipo de som é. Entendeu? Esqueci o nome daquele treco. Professor de português e linguística sabe o nome. Eu não sou, então não sei e reconheço o meu desconhecimento sem nenhum problema. Meu nome não é enciclopédia, nem é império da fundação. Aí tem aqui. Agora tá, da game entende o que é primeira pessoa e terceira pessoa. Quando você joga um game, você sabe que é jogar em primeira pessoa, quando você joga em terceira pessoa. Primeira pessoa quando você está vendo o objeto, você, em terceira pessoa quando alguém parece que está vendo você de trás se movimentar. Né? E aí tem aqui, versículo 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, Moisés está dizendo que morto passou para o cara, e o cara, então foi esse cara que relatou tudo, mas não foi, porque a mentira é atribuir a Moisés o Pentateuco, que a gente sabe que não era Pentateuco. Hoje a gente sabe que não era Pentateuco. Era um hexateuco, eram 6 livros, um se perdeu, se não me engano, o livro das leis. O livro das leis se perdeu, até hoje não foi achado. Pode ser que um dia ache. Então, o que acontece foi isso. Moisés não escreveu os 5 livros, que é Gênesis, Deuteronômios, quais são os 5, hein? Esqueci, não lembro agora não. A defesa da origem mosaica. Então, um monte de caras, e está aqui no livro, a defesa da origem mosaica. Né? Esse nome, lei mosaica, é dessas bobagens de Maomé, de Moisés, olho por olho, dente por dente, a tal da lei mosaica. A origem mosaica é a origem que seria Moisés que escreveu o Pentateuco, Penta de 5, os 5 livros das origens. Né? Gênesis, Deuteronômios, esqueci. Deixa pra lá, não lembro não. Procura alguém aí e escreve aí que eu não lembro essas porcaria não. Então tem vários caras falando, né? A defesa da origem mosaica, e depois tem a crítica minha às 12 alegações da defesa mosaica. Eu sigo e, finalizando, todo o argumento anterior inválido e falso. Escritores pagãos, sem questionamento que Moisés escreveu o Pentateuco, líderes religiosos entre os pagãos, Maomé e outros atribuem a Moisés. Você sabia que Maomé atribui o Pentateuco a Moisés? E diz que Moisés foi um profeta igual a Jesus? O islamismo defende o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vocês não sabem, mas fiquem sabendo. Claro que eles têm a bibliazinha deles, que é... Como é que é o nome? Eu tenho aqui o Islã. Esqueci o nome também. Argumento seguinte, e agora vamos para o erro zero. Antigamente eu fazia capítulo 2, vídeo 3. Espera aí, pulei uns erros aqui. Vamos voltar aqui. Tá. E criou os céus. Erro 2. E criou os céus. Esse é o erro 2. O que é criar os céus? Existia uma lenda suméria que existia um céu noturno, que era uma abóbada de metal que caía sobre a Terra, porque a Terra para eles era plana. Então caiu uma abóbada em cima, e ela era furadinha, por isso que a gente via as estrelas. Era o plano onde o Sol passava. Não é que o Sol desaparecia, não. É que vinha essa cúpula e tampava. E eram os furinhos. Então é por isso que eles falavam céus. Não existem céus. Não tem céu, existe espaço, né? Vamos falar que é verdade. Se não fosse essa laje na minha cabeça aqui, eu estaria vendo o espaço. De noite ele é escuro, porque não tem luz, porque o lado meu da Terra está voltado contra o Sol, né? De qualquer um que estiver de noite, e de dia meu lado está voltado para o Sol, em parte ou em todo na rotação.
E aí o Sol reflete sobre o céu, reflete nas moléculas de oxigênio, que dá esse tom azulado aí, pelo tamanho das ondas de luz, tá? Então não existem céus. Depois, a Terra era sem forma e vazia. Ele criou a Terra, aquela sequência, né? Fez a Terra, expandiu água de cima, água de baixo, água de cima. Ele acha que lá no céu tem água, entendeu? Eles pararam de falar essa bobagem, né? Mas eles defendiam isso, que em cima era água, para justificar a chuva. Era água para justificar a chuva. E tinha janela no céu, é só você ler quando ele vai falar do dilúvio. A Terra era sem forma vazia. O que é uma Terra sem forma? Toda Terra tem uma forma, cara. A Terra era sem forma. Como Terra era sem forma e vazia? A Terra tinha uma forma, qualquer que fosse. Uma coisa sem forma é porque você espera uma forma para essa coisa, né? Então você vê um homem disforme, mas um homem sem forma de homem é o que é uma bola, né? Então isso daqui é só um texto imbecil, né? E havia trevas. Se Deus é luz, não poderia haver trevas. Porque Deus criou o universo de si mesmo, né? Ou do nada. Então não pode haver trevas. Se tem noite, Deus não existe. Porque noite é trevas. Não é luz. Então Deus não existe. É outra coisa. Assim, tudo que você for comprovando, você tá. Não. Levítico, Números. Obrigado. Eu não pratico nada. Eu gosto de todas essas coisas. Eu gosto das. Caraca, seu nome é impossível de ver. Gostei da camisa. Seu Marco, sim. Nada disso, Marco Aurélio. Eu não pratico nada disso, eu não tenho nenhum tipo de crença, de fé, mas adoro. Eu acho que a mitologia grega é legal, a indiana é legal, a chinesa é legal, a mitologia cristã é legal. Assisti aquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, achei sensacional. O capeta ser aquela mulher com aquela cara, nossa, muito genial. Mas eu sei que é tudo mentira, mas eu gosto também de Avatar, gosto de X-Men, gosto dos Vingadores, eu sei que tudo isso é mentira, eu sei que não tem nada disso, entendeu? Não tem problema. Eu não ligo com a licença poética da mentirada do autor de inventar coisas. Não tem problema. Eu estava assistindo recentemente a série Fundação. Eu li o livro lá quando eu tinha 18 anos, do Isaac Asimov, calhamaço desse tamanho, Fundação 1, 2, 3. Li, etc. Achei muito legal, etc. Porque ele só produzia livrinho pra caramba, é só faroeste espacial. Com o Luke Star, acho que era o herói dele, nem me lembro, mas era um negócio assim, Luke Star, alguma coisa assim. Sorte das Estrelas, alguma coisa assim, uma bobagem dessa. Então, eu gosto de ficção, gosto dessas coisas todas, mas Levíticos, Números, Deuteronômicos, Gênesis, esqueci o outro, acho que é Juízes, acho que sei lá, dança. Havia trevas, não pode ter trevas, cara, porque Deus é luz, então não tinha Deus. Sobre a face do abismo, essa é maior ainda. Que abismo? O abismo é o espaço? Onde está o abismo? O abismo é porque eles achavam que a Terra era plana e na beirada tinha um abismo, entendeu? O abismo é que tinha uma beirada e o cara caía no nada. Tanto que até Colombo se acreditava nessa bobagem. A maioria da plebe, embora Erastótenes, muitos anos antes, tenha já provado que a Terra era uma esfera com uma geometria simplória. Pergunta: Gênesis diz que no princípio nada havia, assim como um suposto Deus poderia ter criado alguma coisa, tipo luz, água, até. Cara, olha só, porque é mentira, né? Os caras falam do Big Bang, né? A singularidade que até onde a gente conhece, que daí surgiu tudo, se comprova tudo o modelo que se justifica o surgimento do universo, que é o modelo do Big Bang, a teoria da singularidade, ela é baseada num monte de experiências efetivas, desde a nucleossíntese e nucleogênese do Gamow, que foi o cara que inventou essa porcaria desse nome Big Bang para sacanear, porque ele não acreditava nisso. Ele achava que o universo era estático, não estava expandindo, era fixo, não tinha surgido. Então o Gamow criou esse Big Bang, que acabou ficando, todo mundo gostou do nome, ficou legal. Mas ele foi o cara que explicou de onde vinham os elementos, como eles surgiam.
O hidrogênio produz o hélio vai produzir o seguinte: toda a tabela periódica, através de processo de fusão dentro das estrelas, até que as supernovas explodem, produz o resto das substâncias até o urânio. Depois do urânio, os lantânios, aquelas biboca toda, são todos, só podem existir quando o homem cria, inclusive o plutônio. O plutônio não existe na natureza. É um elemento produzido pelo ser humano para fazer bomba atômica. Tá? Você não existe plutônio. É até urânio, tem o 92 urânio. O resto é tudo, a gente sabe que pode existir, existe, mas a gente tem que fazer. Tá? Então, trevas sobre a face do abismo. Não tem abismo nenhum, cara. Não existe abismo. Abismo é uma estrutura geológica ou geográfica de uma formação de um relevo. Então, abismo é uma quebrada numa área que dá um buracão, uma queda livre imensa. Isso é um abismo. Não existe isso. Não existe abismo. Porque não existe nem em cima nem embaixo. Como é que vai ter abismo? E quando você sai da Terra, você não cai. Você fica no espaço. Você não cai para lugar nenhum. Mas eles não sabiam disso. Eles nem criaram a atmosfera. Se você lê Gênesis, Deus não cria atmosfera. A atmosfera que existe, que é uma camada fininha de mais ou menos 10 quilômetros, plausível para a gente respirar. Nem 10, 7. Ela tem 100, mas só, a gente só vive bem em 5. Não, 4. Quando você chega ao 10, você já está morrendo sem ar. Né? Você pode ficar lá muito tempo que você morre. Então, você tem uma camada fininha aqui de 4 quilômetros em toda a superfície da Terra, que é menos que 1/10 de milímetro se a Terra for desse tamanho aqui. Se eu botar uma camada de água aqui, aquela água que gruda em qualquer lugar, ela é muito mais espessa que a atmosfera. Para você ver o tamanho da atmosfera. O tamanho da atmosfera é insignificante perante o diâmetro da Terra. Não. A atmosfera é respirável, que é 4 a 5 quilômetros. Acima disso, a gente começa a ter problema. Então, eles não fizeram atmosfera. Eles acharam que o universo todo era atmosferado. Tudo ignorante, gente. Mentiroso, tudo mentira. E depois, o Espírito de Deus se move. Deus se move sobre a superfície das águas. Olha só, vamos lá. Outra besteira, esse é o erro 6. O erro 0 é o hebraico, não é o idioma nem falado nem escrito mais antigo. Moisés não é autor do Pentateuco, porque ele escreve sobre sua morte. Criou os céus, não são céus, é um céu só, isso é bobagem de Cusco. A terra era sem forma vazia, a terra tinha uma forma qualquer. Ou ela era esférica ou era plana. Havia trevas? Não havia trevas, porque se havia trevas não havia Deus, porque onde tem Deus é luz. Se havia trevas, Deus não existe. E sobre a face do abismo não tem abismo nenhum. E o erro 6. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus era como um vento. Olha só. Vamos parar aí. Mais uma coisa para falar que Deus não existe. Os caras atribuem a Deus 3 qualidades. 3. Onisciência, onipresença, onipotência. Certo? Já ouvi falando essas bobagens. Se Deus é onipresente, onisciente, onipresente significa que ele está presente em tudo. Ele está presente aqui em mim, está presente aí em você, está presente no ar aqui à volta, presente em tudo quanto é lugar. Nada acontece sem a vontade de Deus. Tá? Está presente no assassino, no diabo, o diabo tem Deus dentro dele, no inferno Deus está lá também, Deus está em tudo quanto é lugar. O que é outro problema que a gente vai discutir em outro momento, não agora. Mas se Deus pairava sobre a superfície das águas, Deus não é onipresente, porque Deus devia pairar e estar dentro da água, está em todo lugar. Por quê? Porque eles, apesar de falarem que Deus é onipresente, é só discurso idiota, entendeu? Deus não existe, por isso ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, não é nada. Mas eles colocam isso para falar, nossa, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Então, se está sobre as águas, quem estava dentro da água? O capeta? Certo? Quem estava na terra? A gente está em todos os lugares. Deus não é onipresente. E vamos para terminar com 1 hora, vamos fazer 1 hora. Tem quantos 33 deram e 18 estão presentes? Depois eu vou procurar, vou ver todos vocês aqui. E o Espírito de Deus sobre a face das águas. Que água? Não sei se você lembra, ele não cria água nenhuma. Ele expande a água de cima e a água de baixo. A terra é criada no meio. De onde veio essa água? A água foi criada de onde? Por que água? Porque a água é azul, o céu é escuro, a água é escura à noite, então a água deve ser líquida, deve estar tudo boiando. É só isso, é um monte de lorota, de burrice, de mentira, de idiotice, de falta de bom senso,
de gente abilolada, sem qualquer nível de conhecimento, que vivia no deserto cananeu ou no deserto da Palestina e escreveu esse monte de baboseira, e tem idiota que acredita até hoje. Entendeu? Tem idiota que acredita até hoje. Aí, Godofredo, valeu, boa noite. Tem idiota que acredita. Criou espaço-tempo, etc. Tal. Assim, a religião católica, que tem os melhores pensadores, que não tem nenhum pensador razoável na religião dos protestantes, não tem nenhum nem que seja razoável, é tudo besterol, tudo malacraia da vida, malacraia de Macedo e Valdomiro Santiago, pilantra graneiro. A Igreja Católica tirou a literalidade bíblica da discussão dela, por quê? Porque ela não tinha recurso para defender isso? Porque ela percebeu que a literalidade ia trazer uma série de problemas, e ela passou a aplicar a ideia que a Bíblia é um livro de alegorias simbólicas, porque a Igreja Católica, muito mais inteligente, muito mais antiga, muito mais poderosa, com gente muito mais capaz, saiu dessa discussão, acabou de absorver recentemente a Igreja Anglicana na Inglaterra, trouxe para ela, não acabou, mas está sob tutela, e deixou os Estados Unidos, que era a maior potência protestante do planeta, falas, poder de fala, deixou aqueles caras crescerem a rodo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O número de evangélicos cai dia a dia. As igrejas lá estão fechando. E hoje, os indivíduos até 35 anos, mais de 40% deles não tem nenhuma crença e não vão à igreja. Não querem saber de porcaria de Deus, não precisam de Deus para nada. Não procuram nenhum tipo de religião. E isso já acontece no Brasil e acontece em outras partes do mundo. Por quê? Porque esses caras, a igreja só deixa eles pedir grana, fazer todas as bobagens maluquices que eles estão fazendo, se meter em política, etc. Você percebeu que a Igreja Católica é muito mais poderosa, tem muito mais indivíduos do que os protestantes, não lança um candidato a deputado estadual, federal ou a vereador em lugar nenhum. Reparou isso? Tua parte da política? Porque ela sabe que contamina. Sabe que dá um monte de problema. E agora a gente só vê aparecendo pastor que mata a mulher, pastor que violenta as filhas, pastor que mata o marido, pastor que está envolvido com trambique, pastor que está envolvido com assédio, pastor que está envolvido com pedofilia, pastor que está envolvido com tráfico, pastor que está envolvido com tudo que você possa imaginar, chovendo. Por quê? Porque exatamente é isso que a Igreja Católica está fazendo, deixando esses caras fazer a lambança que querem para eles se autodestruir. Galera, é isso. Se alguém tiver, segunda-feira que vem, eu vou continuar no livro, tá? Eu vou seguir do 8 em diante. E agradeço a presença de todos. Deixa eu dar uma geral aqui em todo mundo que esteve aqui para me mandar um abraço. Vamos lá. Começando com Cideval Bahia. Valeu. Cícero Leite. Espada pero que não mútuo. Espada pero... Ainda vem me sacanear o cara. A Ionete Matos Cruz. Boa noite para você também. O Cícero Leite. A vantagem é que no reino animal não tem o Malafaia nem o Valadão. É verdade, Cícero. A Ionete. Sou fã dos seus vídeos. Obrigado, Ionete. E ajudou muito na minha descrença. Se eu puder ajudar, aproveite. Tem outros, tem uma lista de gente boa aí. A Igreja Universal em Campinas, onde moro, e um conjunto de templos vive vazia. Queria saber quem está bancando tudo isso. Por enquanto, a emissora. E eles devem ser dono do terreno. E aí pagam um pouquinho de imposto. Protário Nova Zelândia, Sérgio Guidotti. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não consigo ver teu nome, cara. Os demônios das igrejas só sabem gritar e não falam hebraico, aramaico ou grego. Porque é tudo mentira. E outra coisa, o demônio só vai à igreja de crente. O demônio não gosta de outro lugar. Não vem aqui, não vai na sua casa, não vai ninguém, só vai à igreja de crente. Abre rogador. O cara está sendo... Boa noite. Como surgiu a fala? A gente não sabe como surgiu, mas a gente sabe que surgiu porque o homem podia falar. Como é estrutura mole, que eu já falei, a gente não sabe se a migração das cordas vocais
se completou já no Homo sapiens para frente, ou no Homo erectus, vamos dizer, para frente, e já podia falar, ou não sabemos. Sabemos que há 60 mil anos atrás alguém fez uma flauta, que toca. Como disse Voltaire, essa é boa, né? A primeira região surgiu quando o primeiro pilantra encontrou o primeiro pateta. Eu também concordo com isso. Boa noite, Eduardo. Fúvio, Levítico, Números, Juízes, Deuteronômios e Gênesis, acho que é isso. E ainda tinha um livro de leis que foi perdido por Safã, o secretário do rei Josias. Pergunte a Gênesis e diz por que no princípio nada havia. Porque é invenção, cara. O nada havia era Deus que surge do nada. Ninguém sabe como é que surge Deus. Deus já existe, antes de tudo. O que já contradiz tudo que ele vai falar depois. Mas Deus cria tudo, não é a partir dele, é a partir do nada. Porque se você pegar os deuses gregos, o cara tira a terra daqui do umbigo dele, tira o sol do furingo, do olho, entendeu? Sai tudo dele, não é do nada. Já Deus não, Deus e ele criou a terra de onde? Do nada. Primeiro botou a água e depois tirou a terra dentro da água. Água de cima, água de baixo. Boa noite. Beleza, pela live show. Eu que agradeço a audiência de vocês. Quando vai ser a próxima? A próxima é, cara, que eu não consigo ler o nome, miséria, de nome pequenininho. Depois você disse o nome. Eduardo Martins. A próxima vai ser segunda-feira, 8 horas. E na segunda-feira, dia 13, 8 horas, vai ter o debate com o Carlos. Esqueci o nome do cara, sei lá. Quem vai mediar o debate é o Fábio. Tá? Lembrar vocês que vocês puderem ajudar o Fábio, fazer uma colaboração lá nas lives dele, no site dele, para ajudar ele a comprar um novo monitor. Ele ficou de me passar a porcaria do Pix dele, não me passou até agora, e por isso que eu não pude publicar aqui. Além de eu não saber publicar, abriu essa janela para o painel. O que é isso? Apertei aqui. Deixa eu ver aqui. Excelente. 81 visualizações, tá bom. Taxa de chat 1. O que é isso aqui? Cara, tem um monte de símbolo aqui que eu não sei o que é. Espectador simultâneo 17, tá. Eu queria botar uma legenda aqui, mas eu não sei onde é. Deixa eu ver se é aqui. Configurações, monetização, selecionar. Ativado. Permitir que o YouTube, tá. Isso. Salvar. Então, é isso. Segunda-feira que vem vou continuar discutindo isso, porque o livro vai sair breve. Eu já preparei tudo, já fiz todas as correções, agora só preciso entregar para a pessoa terminar os detalhes para equilibrar tudo. Marco, faz mais vídeo, um vídeo da React do Marco Eberli. Eu fiz, cara, do Marco Eberli. Ele, cara, ele é muito doido. Ele falou que os dinossauros são fósseis de 500 anos atrás. E até parece que dá para produzir fóssil com 500 anos. Dele fala do que a Terra só tem 6 mil anos. O Marco Eberli é pilantra, cara. Pilantra, não tem jeito. Ele é um químico bem, sabe de tudo, mas ele é pilantra, igual aquele outro que sumiu, que era um geólogo que desapareceu, que eu não vi mais. Esses caras vêm para se dar bem, aí não conseguem se dar muito bem, igual o terraplanista, quer tomar dinheiro dos outros, fazer experiência, aí pede 5 mil para fazer experiência, aí compra uma bicicleta super light. Tudo pilantra, só isso. Mas eu vou dar uma olhada nele e ver se faço alguma coisa. Minha gente, obrigado pela atenção de vocês. Apareceu alguma coisa aqui. Taxa de chat, não sei o que. Cara, eu não sei o que. Tem um negócio aqui que está aparecendo aqui: 8, 27, 26, 25, 24. Não sei o que é isso. Deixa eu ver se aqui o que é isso de cá. Não sei. Bom, vou encerrar a transmissão. Um beijo no coração de vocês. Valeu, obrigado pela atenção. Segunda-feira que vem estamos de volta. Toda segunda-feira, 8 horas, vai ter alguma coisa. Tá certo? Beijo. Fui. Desligando. Um abraço a todos.
Bruno Gomes, Marcos, o Berli quer só vender o livro para ganhar. Claro, porra. Bruno Gomes diz, claro, pô, os caras querem vender bagulho deles, etc. Tal quanto uma mentira para os trouxas comprar. Como disse, deixa eu voltar aqui, como disse o Everton Coelho, como disse, Voltaire, a primeira religião surgiu quando o primeiro pilantra encontrou o primeiro trouxa tolo apatetado. É assim, é desse jeito. O cara já explicou aí, é assim que surge. Palavras de Voltaire. Um abraço, fui, tchau.